Brasileiro americano. Tudo bem, bom dia a todos. Uma das coisas que eu mais gosto de ser igreja é que a gente pode e deve participar de vida de pessoas que às vezes a gente não nem sequer sabe se a gente iria conhecer, ia ter contato com elas, ou não vamos ter contato com elas, e mesmo assim nós podemos participar da vida um dos outros. O livro de Atos tem uma história muito bonita da igreja de Antioquia. Essa igreja, quando ela nasce num contexto misto, ela é de judeus e gentios, e é interessante que a igreja que planta essa igreja de Antioquia é a igreja de Jerusalém. Não necessariamente com vontade, eles não estavam com muita vontade de fazer isso. Foi uma perseguição que fez com que os crentes saíssem por todos os lados, e alguns crentes chegaram lá em Antioquia. E essa igreja se tornou uma igreja muito forte, tanto é que ela é a primeira igreja missionária que nós temos na Bíblia. No capítulo 13 de Atos você vê que Deus fala com eles para eles enviarem Paulo e Barnabé. Depois vai Paulo, Barnabé, Marcos e Silas, e depois a gente sabe no contexto histórico que muitos outros saem daqui e começam a pregar o Evangelho. Mas uma das coisas que me chama a atenção nessa igreja é que quando eles souberam que os irmãos lá de Jerusalém estavam passando fome, por causa de uma fome na região, eles se consternaram com aquilo. Eles disseram: não, nós precisamos resolver isso de alguma maneira. E então eles falaram para Paulo: nós vamos levantar uma oferta aqui, você vai lá levar isso para a igreja dele, para os irmãos. A igreja filha agora é quem cuida da igreja que teoricamente era a igreja mãe. Distante, não tinha muito a ver, vamos dizer assim, no contexto local, nada mudaria se os outros lá estão passando fome, aqui comigo, mesma coisa. Meu calendário continua o mesmo, eles que se virem lá, né? E eu sempre, quando posso falar e ensinar a igreja, eu sempre falo para os irmãos: a gente precisa lembrar dos nossos irmãos que sofrem. A gente não pode não se importar. Talvez a gente não consiga fazer como Antioquia, levantar aqui um dinheiro e mandar o Márcio, que ele gosta de viajar, mesmo já viajou muitas vezes de avião, falar: Márcio, toma esse dinheiro aqui, vai levar lá para os irmãos que estão sofrendo. E eu não ia mandar ele lá agora, porque os irmãos estão morrendo. Eu queria lembrar da Síria hoje. Eu não sei se vocês viram, mas eu publiquei ontem no meu Instagram: 400 irmãos foram mortos. Por que eles foram mortos? Só porque eles estavam adorando Jesus. Semanas atrás foi na Nigéria. 70 irmãos foram mortos. Entraram na igreja e mataram. E a gente está longe. Eu nem sei quantos quilômetros é daqui na Nigéria. Eu não sei quantos quilômetros é daqui na Síria. Uma bomba lá não muda em nada a nossa vida. Uma perseguição dos cristãos lá não muda em nada a nossa vida. A gente continua fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Mas se pelo menos os nossos corações não visitarem um pouquinho esses irmãos, e as nossas orações não os visitarem, a gente não entende o que é igreja. Porque a nossa igreja não é só a nossa igreja local. A nossa igreja faz parte de uma igreja mundial. Ela está em todos os lugares. Alguns com mais tranquilidade, outros com menos, uns com mais bonança, outros com menos. Situações diversas, mas todos confiando em Cristo Jesus como Senhor. Então eu queria convidar a gente, antes da mensagem hoje, para a gente levar o nosso coração e a nossa oração lá na Síria. Compartilhar com os irmãos a dor, dizer para Jesus que nós estamos um pouco de luto, porque a igreja dele foi ofendida em algum lugar. E sabemos que Deus pode mudar a história daquele lugar. Mas é interessante que quando a gente ora por esses irmãos e a gente ouve notícia deles, a maioria das vezes desses irmãos que sofrem, eles
não pedem para perseguição parar, mas eles pedem para Deus fortalecê-los na perseguição, para eles continuarem firmes. Então eu queria fazer uma oração hoje em favor da Síria, pelo menos duas. Vou pedir ao nosso irmão Rodrigo, você pode orar? Depois eu oro. Vamos colocar esses irmãos na presença do Senhor. Em nome do Deus maravilhoso, Pai, nós bendecemos o Teu nome, Senhor, por mais nesse dia, pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui reunidos como irmãos, para louvar e bendizer o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para sermos ministrados por Ti. Nesse momento, gostaríamos de colocar diante da Tua presença, do Teu altar, nosso pedido, por aqueles irmãos em Cristo que têm sofrido perseguições em diversos locais do mundo. Sabemos, ó Deus, temos visto notícias que a perseguição ela continua contra a Igreja de Cristo. Vemos agora recentemente na Nigéria, na Síria, e sabemos que em vários outros lugares no mundo cristãos são perseguidos por simplesmente te adorarem. Que o Senhor possa, com o Teu Santo Espírito, dar o conforto e consolo às famílias. Que o Senhor também possa, através do Teu Santo Espírito, fortalecer a fé daqueles que continuam acreditando que o Senhor é a melhor escolha da vida deles, mesmo mediante tantas situações, tantos desafios e tantas perseguições. A Tua palavra nos diz que nós seríamos bem-aventurados se fôssemos perseguidos. Às vezes buscamos, ó Deus, a felicidade de formas que não condizem com a Tua verdade, porque acreditamos que a felicidade se baseia em realizações próprias. Mas como entendemos, ó Deus, assim como esses irmãos têm entendido, que dar a vida, ser perseguido, é o que nos pode verdadeiramente fazer felizes, nós entendemos o propósito da Tua palavra, da Tua mensagem. Nós não passamos por isso aqui, Senhor. Aqui, ó Deus, onde vivemos, no país de onde vimos também, sabemos que não existe essa perseguição, não existe risco à vida. Mas cremos, ó Deus, não basta apenas nos conformarmos com a situação que estamos vivendo aqui, no nosso conforto, na nossa segurança, que devemos se lembrar daqueles irmãos que estão passando por situações de perseguição. Que o Senhor, na Tua infinita bondade, misericórdia e poder, continue abençoando aqueles que estão à frente desses trabalhos e consolando as famílias daqueles que se foram. Eu te peço em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Às vezes o nosso coração fica magoado, machucado, quando a gente vê uma notícia como essa. Humanamente, ó Deus, a gente quer gritar, quer que os poderes públicos façam alguma coisa. E a gente vê, Senhor, que quando isso acontece, as televisões não falam, não há noticiário aberto, não há ninguém que se incomode, não há passeatas dizendo que isso tem que parar. Não há, Senhor. O Teu povo continua sendo oprimido, como lá no Egito foi oprimido, como no Império Romano foi oprimido, como em vários lugares o Teu povo foi oprimido. Senhor, mas nós sabíamos isso, Sua palavra já dizia que isso ia acontecer. Há uma imagem tão bonita, Senhor, em Apocalipse, que diz que aqueles homens que aparecem ali são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que vieram de uma grande tribulação. Nós sabemos, ó Deus, que em todo tempo o mal tenta contra a Tua igreja. E agora, Senhor, na Síria, por causa de todo o poder político e briga e ação de bárbaros muçulmanos, a Tua igreja está sofrendo. Filhos perderam seus pais. Famílias inteiras foram mortas. Senhor, eles desejam erradicar o Teu nome. Mas nós sabemos da Tua força, do Teu poder. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Nós pedimos a Deus que a boa e poderosa mão do Senhor seja sobre aquele lugar. E mais, Senhor, nós obedecemos a Tua palavra e oramos pelos nossos inimigos. Oramos para que eles encontrem o Senhor. Que nesse momento que eles estão vivendo de fúria, da carnalidade, da tentação de Satanás, que raia a luz de Cristo sobre eles. Que o Senhor tenha piedade, que o Senhor mova a Tua mão, que a igreja perto ali possa chegar aos Teus filhos,
que as missões envolvidas em socorrer este povo possam, Senhor, chegar. E se, ó Deus, o Senhor quer que a gente faça algo mais do que orar, que o Senhor toque os nossos corações, abra as nossas mentes. Mas que, ó Deus, o teu povo possa perceber que os irmãos deles, ao redor do mundo, ao menos, estão com o coração um pouco com eles. Que os nossos joelhos não se cansem de dobrar e orar e clamar ao Senhor. Pai, tem misericórdia. Nós clamamos a Deus em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.